Beleza. Pessoas, espero que estejam animados, né? Acredito que todos que estão aqui, pelo menos, né, estão preocupados em passar em algum lugar. Às vezes a pessoa não tem a noção de passar lá na Unemat, mas toda a preparação, às vezes, é bem-vinda, né? Tá? Então, às vezes, a preparação está muito em cima, joga o projeto um pouco mais para frente, mas o importante é estar construindo isso daí, tá? Então, tem que ter ânimo, tem que ter sempre aquela autoavaliação de que está no caminho certo. Está no caminho certo. O cansaço vai bater, mas está no caminho certo, beleza? E aí, para nosso comecinho aqui, o que eu pensei? Nós vamos ter 2 encontros, né, Igor? Acho que esse agora, e vai ter um lá para o dia 27 de maio. Um sábado lá com o Thiago serão 2, né? Nós teremos 3 encontros presenciais, fora as vídeos, outras coisas que a gente acaba mandando para vocês no grupo, tá bom? Mais 3 encontros presenciais. Com o Thiago serão 2, acho que a maioria das pessoas serão 2, tá? Pode falar. Quem não está no grupo? Vou fazer o seguinte, até o Vitor, os 2 meninos que passaram, a Dona Maria e Eduardo não deu certo. Acho que eu anotei errado. Então, eu vou fazer assim, quem não está no grupo... Vamos pegar uma folhinha para eles colocarem. Manda um oi aqui nesse número aqui, ó. Eu já ponho. Ó, 9, 4, 5, 9, 7. Manda um oi que eu já coloco no grupo, tá bom? Esse grupo é o grupo da Unemat. Saúde. Beleza. E até, se você quiser convidar algum amigo para a próxima, só que tem que avisar antes. A gente vai estar sempre mandando, né? Provavelmente o próximo presencial vai ter que ser uma sala maior, então daí a gente tem que organizar isso só. Tá bom? Obrigado, boa aula. Eu volto já para fazer um vídeo. Tá, fechou. Pessoal, então, como nós vamos ter esses 2 encontros, né? Hoje e lá mais para frente, eu não vou fazer todos os exercícios de biologia na sequência. Então, eu vou escolher um ou outro, daqueles que eu considero que às vezes tem temas ali um pouco mais crise, que são mais comuns de aparecerem em tudo que é vestibular. E a gente vai montando os resuminhos aqui no quadro, tá? Ao final do resumo, a gente resolve ele. Resolve o exercício, pula para o próximo e assim vai, tá? Beleza? Alguém quer falar alguma coisa antes? Quer perguntar alguma coisa? Ao final, eu vou sortear 2 camisetas do meu curso, para quem quiser, tá? Então, tem 2 ali. Só que, infelizmente, eu acabei pegando 2, uma P e uma M. Então, no próximo encontro, eu vou trazer G, tá? Então, a gente faz um outro sorteio para cima, né? Beleza? Ou GG, né? Aí, quem pegar, já fica pré-convidado a fazer o curso paralelo aqui, né? Então, já vai ter, às vezes, um desconto especial, alguma coisa assim, né? E aí já fica com essa possibilidade, tá? Então, ó, qual que é a página? Eu imprimi na minha em casa, na sequência, mas o meu começa na página 7. É isso? Ciência da natureza é página 7? Então, já vamos começar pelo exercício number 1, que ele já pega genética, tá? E aí, para o próximo encontro de quem tiver no online, eu vou sortear também a camiseta para mandar via correio, tá? Fechou? Só para o pessoal do online não ficar também, né, de fora, tá? Pessoal, o exercício de número 1, eu vou fazer a leitura dele, e aí eu vou começar a trazer esses, né, conceitos basais, digamos assim, da parte de genética. Ele trata também de um assunto mais particular, que é a anemia falciforme, tá? Então, vamos lá. A anemia falciforme é a doença hereditária mais comum no mundo e no nosso país. Os genes determinam nas pessoas a cor dos olhos, dos cabelos, da pele, a altura, etc. Com a hemoglobina não é diferente. Se uma pessoa receber do pai um gene com mutação para produzir a hemoglobina, S, e da mãe outro gene com a mesma característica, tal pessoa nascerá com um par de genes com a mutação, e assim terá anemia falciforme. Se uma pessoa receber somente um gene com a mutação, seja do pai ou da mãe, e o outro gene sem a mutação, ela nascerá somente com o traço falciforme. O portador de traço falciforme não tem doença e não precisa de tratamento especializado. Ele deve ser bem informado sobre isso e saber que, se tiver filhos com outro portador do traço, poderá gerar uma criança com anemia falciforme, ou com traço ou sem nada. Vejamos em cada gestação o que pode acontecer, tá? Pessoas, de acordo com o que ele está falando, vamos lá, ó. Ele está descrevendo algo que está na primeira lei
de Mendel, tá? A lei pura, básica, né, ligada, Mendel defendeu nos primeiros estudos dele, falava sobre dominância completa. Então, todos os experimentos que ele desencadeou, né, teve, por sorte, chegar em uma herança com dominância completa. O que quer dizer isso? O traço que representa, o fator que representa o alelo dominante, ele vai meio que deixar o alelo recessivo em recesso, meio que ali escondidinho. Então, o heterozigoto, o cara que vai ter o alelo dominante e o alelo recessivo, ele vai ter o mesmo padrão fenotípico do cara que é o homozigoto dominante. Entenderam? Isso daqui é a ideia do cruzamento. Só que ele usa alguns termos, né? Então, primeiro, vamos pensar da seguinte forma. O nosso corpo é formado, dentro do núcleo das nossas células, nós temos essas estruturas, são os cromossomos. Então, nós temos lá um total de 2N igual a 46 cromossomos. Sempre considerando, né, que uma parte veio da mãe e a outra parte veio do pai. Então, o que veio é o que representa um lote haploide, ó, com 23 cromossomos, certo? A partir do momento que você tem a formação do seu núcleo e do conjunto, aí, a fusão, né, dos dois tipos de material genético, nós vamos ter esses materiais se organizando em pares, formando os chamados cromossomos homólogos, tá? Então, você vai ter lá o par de número 1, o par de número 2, o par de número 3, e assim vai, até chegar ao par de número 23. Então, vamos lá, a gente chega aqui, ó, par 1 até o par 22, e depois vai ter o par 23, tá? Por que eu fiz essa separação? Porque do par de número 1 até o par de número 22, os cromossomos que estarão formando esses pares de homólogos, eles são chamados de autossômicos, ou autossomos, tá? O último parzinho aqui, ó, ele é o par sexual, fechou? Então, qualquer característica que você estiver analisando, que tiver do par de número 1 até o par de número 22, você está tratando ali de características que estão nos cromossomos autossômicos. Isso significa dizer, em outras palavras, o sexo não vai influenciar na distribuição, na manifestação dessa doença. Ou seja, a característica, ou aquilo que você estiver analisando, vai ser do mesmo jeito, para sexo masculino, sexo feminino. Agora, quando a gente analisa o par sexual, nós temos os dois cromossomos sexuais, né? Que é o cromossomo X e o cromossomo Y. Então, você vai ter aqui, ó, na mulher, o parzinho 23, XX, e o parzinho do homem vai ser XY. Então, dependendo do posicionamento que você está analisando, se ele tiver no cromossomo X, aí você vai ter uma proporção diferente entre o que é ser o homem ali e o ser a mulher. Agora, se tiver no cromossomo Y, a característica só vai se manifestar no homem e na ligação direta de homem, aí pai, filho, homem, e assim vai sucessivamente, tá? Nessa linhagem. Mas o exercício, ele falou de um termo que é chamado de gene. E um gene, ele vai estar localizado lá no seu parzinho de cromossomo. Então, digamos que você recebeu esse aqui, ó, da mãe, e esse aqui você recebeu do pai, faz como que é o par de número 1. Então, lá dentro desse cromossomo, você vai ter o posicionamento do gene que ele vai analisar. Então, se eu tiver lá, por exemplo, um gene A, ele pode ter ali, ó, aqui a outra posição. Isso daqui, ó, a gente chama de locus gene, que é o posicionamento que esse gene tem dentro daquele cromossomo que está sendo analisado. Dessa forma que eu fiz a representação, esse cromossomo aqui, ó, eles, né, os cromossomos que eu estou analisando, são cromossomos simples. São cromossomos que estão fazendo parte ali do seu material genético num período da célula que a gente chama de G1. Um período da célula em que ela está com uma atividade metabólica normal e ela ainda não entrou em preparação para uma futura divisão celular. Fechou? Só que a gente tem que analisar, e às vezes muitos exercícios cobram a informação do gene dentro do cromossomo após o período de duplicação do material genético. Então, quando ocorre a duplicação, que é na fase S da interfase ou interfase, o que vai acontecer com esses cromossomos?
vai surgir, vai aumentar aqui, ó, a chamada cromátide irmã. Ó. Aumentar a chamada cromátide irmã. Então, eu vou pegar a informação que está nesse cromossomo e eu vou dobrar. Esse processo de dobrar, digamos assim, né, é um processo de replicação, duplicação do material genético do DNA. Então, se eu tenho aqui, ó, o A, aqui vai ser A também. Posso trocar isso aqui, ó, só para a gente enxergar como é que fica diferente? Ó, faz conta que ele está com alelo recessivo. Então, aqui ficaria, ó, alelo recessivo, aqui, alelo recessivo, tá? Extremamente importante entender os momentos da vida em que você enxerga em cromossomos simples e cromossomos duplos. E na grande maioria das vezes, quando ele analisar esse comportamento aqui, ele está preocupado com o momento em que você vai ter a formação dos gametas. Então, é muito próximo aqui ao conceito da meiose. Então, várias etapas do processo de meiose podem ser perguntadas aqui dentro. Fechou? Mas o importante que eu quero que você entenda que cada gene dentro dos seus cromossomos ocupa uma posição. Esses genes possuem versões que a gente chama de alelos, e essas versões, geralmente, elas são caracterizadas por uma versão dominante, uma versão recessiva, tá? E elas têm que estar na mesma altura, no mesmo posicionamento, para poder ter, né, a capacidade de estar ou não se manifestando. Fechou? Tá? Então, cada partinho desse vai representar o que a gente chama de cromossomos homólogos, tá? Agora a gente começa a entrar dentro do que o exercício falou, certo? Ele está comentando a respeito da anemia falciforme. A anemia falciforme, de acordo com a descrição do exercício, ela é uma anemia que acontece por fatores genéticos, vai calar uma mutação, provocando uma alteração naquele gene, ou seja, criando uma versão alélica dele, tá? E aí ele descreve que existe, olha só, uma pessoa que vai produzir de forma normal, tem uma pessoa lá, um indivíduo que vai ter o traço falciforme e vai ter uma pessoa que é anêmica. Tranquilos? Tá? Essa pessoinha aqui, qual foi a letra que ele usou? Ele usou maiúsculo e minúsculo ou usou maiúsculo? AS, né? O AS, o A, ele está considerando normal, não é isso? Isso. Então, vou colocar aqui, ó. Para a pessoa ser normal, ela vai ser o quê? Azão, azão. Para a pessoa ser o traço falcêmico, vai ser azão, Szão. Certo? E para ela ser anêmica, ela vai ser SS, tá? Não é tão comum você usar um critério de dominância completa com letras todas maiúsculas. O mais comum de você explorar no exercício é você jogar literalmente letra maiúscula, letra minúscula. Quando a gente utiliza tudo da mesma letra, geralmente a gente pega as variações dentro da primeira lei de Mendel, que são codominância e dominância incompleta. Então, quando tem esses problemas na dominância, usa-se tudo letras maiúsculas para justamente mostrar que aquilo ali está tendo problema na dominância. Mas vamos seguir o que o exercício considerou, certo? Então, esse cara aqui, ó, ele está sendo formado pelos mesmos alelos. E esses mesmos alelos estão condicionando a característica, o fator normal, né? O fenótipo normal. Então, aqui você tem um carinha que ele é homozigoto dominante. Alguém sabe me dizer o porquê que ele é homozigoto dominante? Porque quando esse cara aqui, ó, se manifesta, o traço falciforme, ele está com a doença? Ele vai manifestar a doença? Não, ele é uma pessoa normal. Então, esse cara vai ser o homozigoto dominante e esse cara vai ser o heterozigoto. E esse daqui vai ser o único que vai acabar tendo a doença. Então, quando ele tiver com esses alelos mutantes, eu vou chamar ele de homozigoto recessivo. Tranquilo? Ou seja, ele só consegue manifestar a doença se ele estiver em
homozigose recessiva. Ou seja, com esses alelos S que ele está classificando. Tranquilos? Tá. O que vai ser de prejuízo para ele? Ele vai formar aquela hemácia clássica, que ela fica com formato de foice. E isso tem uma problemática em relação à captura do oxigênio. Então, a pessoa ela vai ficando anêmica devido a uma má formação da estrutura da célula, a hemácia, e ela vai ficando anêmica por causa disso, tá? Já a pessoa aqui de cima e a pessoa aqui de baixo, ela vai produzir, né, uma hemácia normal. Então, ela não vai ter problema nenhum no transporte de oxigênio, né, no decorrer da vida dela. Fechou? Só que, quando eu pego, ele começa o exercício com a pessoa que está carregando o traço falcêmico, né? Então, ó, ele vai fazer isso aqui, certo? Ó, vai cruzar as duas pessoas que são classificadas como heterozigotos. E aí você vai ter as 4 possibilidades organizadas dentro da tabelinha de Punnett. Eu sempre aconselho, galera, para você, se você tiver muito íntimo com a tabelinha de Punnett, o cruzamento da primeira lei, faz direto. Organiza mais ou menos de uma forma que você considera como prático. Mas se você não tiver, faz a tabela. E aí você vai ter certeza, né? Então aqui vai ser azão, S, S. Beleza? Tá? Cada quadradinho desse vai representar o quê? 25%. Então eu consigo ter aqui, ó, 3 possibilidades de padrão de resposta. Então eu vou ter 25% de chance de ser o quê? Homozigoto dominante. E vai ser normal. Eu tenho 50% de chance também de apresentar o fenótipo normal, mas eu vou ter o genótipo heterozigoto. E somente aqui, ó, que eu vou ter 25% de chance de ser anêmico falcêmico. Beleza? De apresentar esse padrão de anemia. Então, ó, já fica a dica para vocês, para não tomar cuidado, quando o exercício ele perguntar genótipo com fenótipo. E isso aqui, pessoal, vai estar relacionado com a proporção. Tranquilos? Vai estar relacionado com a proporção. Então, se ele falar qual é a proporção fenotípica do nascimento de uma pessoa homozigoto dominante, 1/4, entendeu? Qual é a proporção fenotípica de uma pessoa normal? 3/4, entenderam? Então, você vai puxar as 2 possibilidades. Outra coisa que ele pode perguntar, ele pode fazer a multiplicação de acordo com a chance do sexo. Então, ele vai perguntar assim, qual a probabilidade de nascer uma menina com o traço falcêmico? Entenderam? Então, vamos lá. Qual é a probabilidade de nascer uma menina? Quem lembra a probabilidade de sexo no 50%, certo? Está aqui. E qual é a probabilidade de nascer com traço falcêmico? Não. Aqui, ó. Traço falcêmico. 1/2, tá? Aí sim, você vai pegar isso aqui, ó. Vai multiplicar e vai dar 1/4. Tranquilos? Devo ir em relação a isso aí? Alguém ficou com alguma pergunta de tudo que eu falei, galera? Qualquer ponto, desde o começo aqui, ó. Desde o começo até chegar lá. Fala. Eu entendi a questão do genótipo. Do genótipo e do fenótipo? Tá. Essa proporção que eu coloquei aqui, ó, é do quê? Do genótipo ou do fenótipo? Genótipo. É a proporção das letras que representam o gene. O fenótipo vai ser a proporção daquilo que eu vejo. Daquilo que ele me pergunta a respeito do que eu vejo. Então, quando ele fez a pergunta assim, ó, vamos pensar assim, qual é a probabilidade de nascer uma pessoa normal? Normal é o que eu estou vendo. Não importa se é homozigoto dominante ou se é traço falcêmico, a pessoa é normal. Isso é proporção fenotípica. Entenderam? O exercício especificou. Traço falcêmico é quem é heterozigoto. Por isso que eu usei a pergunta traço falcêmico, entenderam? Tá? A mesma coisa. Compreendeu, Luizão? Fechou? Então, se por uma doença... você não Vamos pegar uma doença clássica que caiu. Característica
visível, as normais são por cento. Não, mas aí o exercício ele vai te falar, ele vai te descrever aquilo que está acontecendo. Por exemplo, você vai olhar para uma pessoa que é anêmica falciforme e se ela estiver sob tratamento, você não vai olhar assim, nossa, ela tem anemia falciforme. Não vai. Mas ela é lá anêmica para aquela doença. É diferente. Tem doenças que o fenótipo é visual. Quando eu falo visual, é porque é aquilo que está sendo caracterizado além do gene. Então, eu estou falando da manifestação do gene. Entendeu? Exemplo, eu tenho genes que são responsáveis por produzir a insulina, certo? Beleza, eu tenho lá a informação dentro do DNA e essa informação ela é a base para eu poder produzir uma insulina, tá? Se eu sou um diabético tipo 1, eu não produzo insulina. Por quê? Porque eu tenho um defeito no meu gene. Eu tenho uma mutação lá dentro do meu gene que não deixa eu produzir. Então, a pessoa diabética, tipo 1 nesse caso, é o fenótipo. E a pessoa não ser diabética é o fenótipo. Agora, qual é o gene que está responsável por isso? Quais são os alelos, entendeu? Aí é genótipo. Albinismo, que é uma doença clássica que a gente enxerga e vê que a pessoa tem o traço lá para o albinismo. Então, a pessoa tem o albinismo, é um homozigoto recessivo. É nítido. A pessoa é heterozigoto, eu vou ver que ela está carregando o gene para o albinismo? Eu não vejo. A pessoa é homozigoto dominante para o albinismo, ela é uma pessoa normal? Eu não vejo. Então, ela ser homozigoto dominante ou ela ser heterozigoto, para mim é a mesma coisa. Quando eu vejo o fenótipo. Entendeu? Tá? Agora, ela manifestar o albinismo, e ela vai ter lá todo o problema condicionado à não produção da melanina, eu estou vendo que ela é uma pessoa albina, eu estou vendo o fenótipo dela. Eu estou vendo a manifestação desse genótipo. Compreenderam isso? Deu para sacar mais ou menos a ideia? E ele ainda usa, galera, aí, o conceito, né? Ele monta, né? Ele não montou assim explicitamente, né? Porque ele não usou a simbologia certa, né? Ele só colocou as figurinhas das pessoinhas, né? Mas ele poderia ter montado um heredogramazinho, ó. Então, quantas crianças ele colocou aí? 4 criancinhas, né? Então, aqui poderia ser... Ele colocou o certo para as criancinhas? Colocou também? Quais são? Isso. É nessa ordem aqui, ó. Sim? Tá? Então, aqui nós temos um casal. Esse casal, então, é o heterozigoto, né? E aí ele condicionou a filiação como se ele tivesse 4 crianças e cada criança fosse de um jeito, por exemplo. Né? Cada criança tivesse uma possibilidade. Qual que é a primeira possibilidade aqui? A segunda. Terceira. E a quarta? É como se ele tivesse feito aquela outra forma que nós temos, ó, que é aquela da distributiva também, né? Para você poder também chegar numa resposta, tá? Então você liga um com o outro rapidão também. Você não precisa fazer. Tá? Você ó, casal, aqui vai representar o quê? A filiação, tá? É muito importante você fazer um esquema desse se o exercício estiver descrevendo todo um histórico familiar sem representação, sem um esquema. Ele está só no texto, né? João e Maria têm tantos filhos, o pai de Maria, tal, não sei o quê, não sei o quê. Você vai montando, você tem que montar para você se organizar, para saber de onde está vindo cada informação. Tranquilos? Alguém tem alguma pergunta daqui? Então, primeira lei de Mendel é dominância completa. Toda vez que ele fala que o exercício está baseado em uma dominância completa, você já espelha aquilo que Mendel fez no cruzamento dele. Quem lembra quais eram as etapas do cruzamento? Tinha uma geração parental, tinha uma geração F1, que gerava uma filiação 2, né? Uma geração F2. Quem que ele colocava na geração parental? Como que era o termo que ele usava? Indivíduos puros. Quem eram os indivíduos puros? Para Mendel, eram aqueles caras que eram homozigotos. Então, ele pegava um cara que era homozigoto dominante com um cara que era homozigoto recessivo. Fazia o cruzamento, gerava quem? F1. A F1, eu tenho 100% de alguém carregando o dominante e alguém carregando recessivo.
Aí ele pegava e fazia um cruzamento entre eles dois. Gerava quem? F2. E aí na F2, eu chego nesse resultado. Entenderam? Então ele falou, de acordo com os experimentos de Mendel, seguindo os padrões de Mendel, de acordo com Mendel, independente de servir ou não servir, por exemplo, você vai usar o padrão parental, F1 e F2. Tranquilos, galera? Alguma perguntinha? Vamos terminar de ler o exercício, então? Pode ser? Vamos lá. O texto base explica para pessoas leigas em genética como se dá a hereditariedade da anemia falciforme. Considerando a explicação e a terminologia técnica, assinale a alternativa correta. As letras A e S do esquema representam genes para hemoglobinas A e S, respectivamente. Sim. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a letra A está representando a produção de uma hemoglobina normal, né? Uma hemoglobina que não teria alteração. E o S seria a responsável por uma hemoglobina mutante, para gerar uma problemática para possibilidade de anemia falciforme. Então, aqui já está o nosso gabarito. Fechou? Tranquilos? Vamos dar uma olhada nas demais. Alguém já tinha tentado fazer esse exercício em algum momento? Já tinha travado em alguma situação ou conseguiu de boinha fazer? De boa? Ó, caso o casal da explicação contida no texto base venha a ter mais um filho razão, as probabilidades de nascimento de futuros filhos com genótipo razão é de 25%. Razão é essa. 5% não serão mais mantidas, uma vez que a herança é específica para cada prole. Não é específica para cada prole, ela pode ser para todas as proles, né? Tá? Então, você desconsidera nisso. Qual foi a outra que você falou? É que ele inverteu o conceito de genótipo e fenótipo na letra D de dado, né? Ele fala bem assim, ó, anemia falciforme é dada pelo fenótipo, expresso pelo genótipo SS. Entendeu? O que é o genótipo? É o que está dentro do gene. E o fenótipo é o fato deles ter anemia falciforme. Entenderam isso, galera? Posso apagar tudão? Aí, galera, em cima. Sim. O caso ilustrado é de codominância, ou de ausência de dominância entre os alelos azão e SZ. Ó, seria codominância, ou dominância, ausência de dominância, eu posso apagar aquele cantinho ali? Porque assim, ó, quando a gente tem codominância ou ausência de dominância, a gente tem que imaginar que existem 3 genótipos, tá? Então vamos pensar, ó, tá lá, azão, o azão S e o SS, certo? Eu tenho 3 genótipos? Eu tenho, né? Ó, 1, 2, 3. Tranquilos? Só que quando eu analiso uma codominância ou uma dominância em ausência de dominância, cada genótipo desse aqui, ó, ele vai ser responsável por um fenótipo específico, ó. Aí você vai ter dessa forma. 3 fenótipos, entenderam? Tá? Quer ver um exemplo clássico? Vamos pegar a codominância. Ele sempre cita os gados da raça Shorthorn. Você tem 3 padrões de cores. Quando ele é um tipo de homozigoto, ele tem a cor vermelha, por exemplo. Aí, quando ele é o outro tipo de homozigoto, ele tem a cor branca. Mas quando ele é heterozigoto, que ele tem os 2 alelos, ele não é nem vermelho e nem branco. Ele é malhado. Ele é vermelho com manchas brancas, sabe? Ele é todo alternado. Então, eu tenho 3 tipos de fenótipos. Aqui eu não tenho 3 tipos de fenótipo, porque o exercício me fala que o traço falcêmico é normal. Então, esse aqui ser normal e esse aqui ser normal é o mesmo fenótipo. Entenderam isso? Tá? É que, às vezes, falar que é traço falcêmico pode induzir um erro. Entenderam, pessoas? Compreenderam isso daí? Fechou? Tá? E se fosse ausência de dominância, meus queridinhos? Se fosse ausência de dominância? É muito bom. Vamos lá, ó. Ausência de dominância. Estava só um dia você me mata.
Vamos lá, ó. Esse cara aqui e esse cara aqui continuaria sendo como os fenótipos extremos, certo? Então, poderemos. O exemplo clássico é a mirabile de jalapa, ela gera uma flor, que ela pode ser vermelha ou branca. Então, ficaria vermelha aqui, branca aqui, certo? Agora, quando você mistura os dois, o heterozigoto, ele não vai ser nem vermelho, nem branco, mas a flor não vai carregar vermelho e branco. Ela vai ser uma mistura dessas duas cores e vai gerar rosa. Isso seria ausência de dominância. Você não vai enxergar o traço dos homozigotos no cara que é o heterozigoto, compreenderam? Ou seja, de qualquer forma, você tem quantos fenótipos? 3. Compreenderam isso? Sacamos a ideia? Então, a gente elimina também, né, o caso de codominância ou ausência de dominância. Agora, se o exercício, por algum motivo do destino, falar que esse cara, a pessoa, dependendo, ela pode acabar manifestando, e ela tem uma vida que é normal, mas tem oscilações entre ser normal e apresentar anemia, aí sim você poderia empurrar para uma situação daquela, entendeu? Porque aí a pessoa que fosse o heterozigoto, ela estaria manifestando em duas situações. Mas o exercício que tem que me falar isso no enunciado, compreenderam? Então eu tenho que obedecer o que ele me falar no enunciado. Tranquilos, galera? Tiraram então a fotinha? Pode apagar tudão? Pode? Vamos lá. Deu para dar? Tá bom assim? Tá bom assim? Tá dando para anotar? Acho que depois vocês devem receber isso aí gravado também, né? Será que a galera de casa deu um tilt no sustinho? A galera que já é meu aluno sabe que tem uns momentos assim que o bipolar aflora e aí a gente dá um grito, tá? Esses dias eu dei um grito dormindo lá em casa com a minha esposa, ela me deu um soco. Aí ela gritou, né? Foi real. Ela dormiu, eu olhei para ela, olhei para o meu filho e falei, agora. Deu um gritão. Falei, nunca mais. Vou avisar ela antes, vou acordar ela, tipo, 2 da manhã, ó. Vou gritar. É? Hã? Ela vingou vocês. Mas é bom, sabe por quê? Eu sei que dá muita raiva. Mas a pessoa que toma um susto, ela dá aquela acordada e ela fica com uma vergonha embutida, porque ela acha que foi a única pessoa que se assustou no meio. Ela fica olhando assim, sabe? Fica assim, é muito bom. Exercício 4, galera. Vamos lá. Exercício 4. Desculpa, tá? Ó, quem eu gritei, quem não gostou, venha, por favor, na próxima aula. Não nos abandone, tá? O vinagre é uma solução diluída de ácido acético elaborada de 2 processos consecutivos. A fermentação alcoólica, representada pela conversão de açúcar em etanol por leveduras, e a fermentação acética, que corresponde à transformação do álcool em ácido acético por determinadas bactérias. O ácido acético é um ácido orgânico que pertence ao grupo dos ácidos carboxílicos e apresenta alta gama de utilizações. Uma de suas principais ações é como agente antimicrobiano. Em uma análise bacteriológica in vitro, verificou-se que o ácido acético a 2 a 5%, tal. Posteriormente, estudos em vivo também demonstraram atividade antibacteriana. Diante disso, o vinagre pode ser utilizado como agente antimicrobiano devido à sua concentração de ácido acético em saladas. É muito clássico, né? A gente colocar o vinagre em salada para dar uma leve esterilizada, uma limpada em alguns possíveis micro-organismos, tá? Considerando que a obtenção do vinagre é feita por fermentação. Então, nós entramos aqui, galera, num negocinho que nós chamamos de metabolismo energético, tá? Ó. E aqui tem um terror para muita gente, né? Quando você fala de metabolismo energético, nós temos uma problemática muito grande. Por quê? As reações químicas que são clássicas, elas trazem um terror embutido. O aluno, às vezes, tem uma dificuldade muito grande em pegar. Então, a primeira coisa que você tem que ter noção é que existem 2 grandes grupos, né? De reações que envolvem o metabolismo e energia. Então, aqui nós temos o anabolismo. E aqui, desse outro lado, nós temos o catabolismo. Fechou? Dentro do anabolismo,
que não vai ser muito um foco agora. Nós vamos ter a quimiossíntese. E nós vamos ter aqui a fotossíntese. E aqui dentro do catabolismo, nós vamos ter a respiração celular. E nós vamos ter a fermentação. Show? Então, quando você fala em metabolismo energético, eu estou falando de um conjunto de reações químicas que envolve a manipulação de energia, certo? Então, as reações anabólicas, elas vão ser aquelas reações que envolvem a construção de algum tipo de substância, geralmente orgânica, né? Orgânica energética. Já o catabolismo, eu estou pegando essa substância orgânica energética e eu estou promovendo a quebra dessa substância, e aí eu vou ter a liberação da energia que estava armazenada dentro dela, embutida dentro dela. Quando eu penso em... faltou um quimiossíntese. Tá? Quando eu penso em quimiossíntese, eu estou falando que vão existir reações inorgânicas, inorgânicas. Essas reações inorgânicas, elas vão liberar energia, e aí eu vou pegar essas energias aqui, que vai ser liberada, e eu vou colocar dentro de uma substância orgânica. O que é interessante aqui é que a fonte da energia, ela não é o quê? A luz. Então, eu vou ter reações inorgânicas prévias, essas reações inorgânicas irão liberar energia. Essa energia, então, ela vai ser utilizada num segundo conjunto de reações ali para a formação de uma molécula orgânica, agora energética. Eu tenho um exemplo muito clássico aqui, com algumas bactérias que fazem parte do ciclo do nitrogênio. Então, bactérias do ciclo do nitrogênio, elas fazem quimiossíntese. E aí, um dos restos ou resíduos metabólicos que vão sendo gerados, né, vão desencadeando o ciclo do nitrogênio, que nós vamos ver em outro exercício já. Fechou? Já a fotossíntese, ela já vai amarrar um conjuntinho de reações. Vamos lá, de reações não. Eu vou pegar substâncias inorgânicas. Eu vou utilizar a luz como fonte de energia para a geração de substâncias o quê? Orgânicas energéticas. Beleza? Então, de qualquer forma, eu tenho seres que estão se fazendo de alguns processos químicos para formar um composto rico em energia. Porque hoje tudo na natureza depende da manipulação da energia. Um ser vivo, ele busca alimento porque no alimento tem energia. E assim vai seguindo, né, o processo da vida, tá? Esses indivíduos aqui, eles são classificados como autótrofos, ou dentro da ecologia de produtores. E aí eles vão ocupar o que a gente chama de primeiro nível trófico. Tranquilo? Fechou? Então esse aqui seria um resumão, né, da parte anabólica. Fechou? Beleza? Cada um com suas particularidades. Aqui serão bactérias que irão fazer esse processo. A cianobactéria faz esse dadinho aqui. Ele vem aqui. Aqui poderiam ser as bactérias nitrificantes que fazem isso. Tá? Desse lado aqui nós temos indivíduos que são cianobactérias, algas, plantas, indivíduos que se utilizam da luz para confecção dessa matéria orgânica, tá? Agora, vamos pegar por base uma planta. Uma planta, ela faz isso, por quê? Porque ela não tem como se alimentar de uma substância orgânica do meio para gerar energia para ela. Então, através da fotossíntese que ela fez, ela produziu a matéria orgânica, só que em algum momento ela vai ter que pegar essa matéria orgânica e vai ter que quebrar para remover a energia que está dentro dela. Então, o mesmo processo que a gente faz
diante de uma matéria orgânica, a planta também vai ter que fazer. Entenderam? Só que a planta e nós somos indivíduos aeróbicos. Então, o processo que nós vamos utilizar para quebrar essa molécula orgânica, para liberar a energia que está dentro dela, vai ser a respiração celular. Então, eu vou pegar essa molécula orgânica, então vamos dizer que eu estou utilizando como base a glicose, e através de um conjunto de reações, tá? Eu vou liberar para mim a energia na forma de ATP, adenosina trifosfato. Então, para isso acontecer, vão existir 3 etapas, chamadas de glicólise, ciclo de Krebs, e cadeia respiratória. Tá? Então, vai ter glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. E todo esse processo que envolve a respiração celular, eu dependo de uma organela, de uma estrutura citoplasmática chamada de mitocôndria. Deixa eu jogar um pouquinho mais para cá, ó. Fermentação. Tá? Então, eu vou precisar das mitocôndrias. Fechou? Então, eu sendo um indivíduo que sou possuidor da mitocôndria, a mitocôndria ela é o elo fundamental para eu conseguir fazer o processo como um todo. Então, a glicólise, ela representa a primeira etapa. A gente quebra parcialmente a glicose aqui na glicólise, e para essa quebra eu não preciso de oxigênio. Então, eu vou quebrar essa molécula em 2 produtos chamados de ácidos pirúvicos. Beleza? Tendo oxigênio no meio, essas 2 moléculas, então, são encaminhadas para o interior de onde? Das mitocôndrias. Entenderam? Aí, lá na matriz mitocondrial, vai ocorrer o ciclo de Krebs, e na cadeia respiratória vai ocorrer lá as cristas... Opa, divertido. As cristas mitocondriais vai ocorrer a cadeia respiratória. Entenderam? Então, eu preciso da mitocôndria para concluir o processo. E que a gente pode colocar mais aqui, ó. Esse processo é anaeróbico. É muito comum perguntar isso. Esses 2 processos, eles precisam, então eles são aeróbicos, apesar de que eu vou usar o oxigênio apenas na última etapa, entenderam? E o ciclo de Krebs é o único momento em que eu tenho a liberação desse cara aqui, ó, o CO2. Tranquilos? E o todo, o ATP praticamente, né, a grande margem de ATP, ela vai ser produzida na cadeia respiratória. Tranquilos? Então, tanto eu, Tiago, um animal, com uma série de células com mitocôndrias lá dentro, tanto como uma planta que também possui dentro das células mitocôndrias, vão fazer esse processo. Vão retirar a energia que está dentro da molécula orgânica que foi produzida, na forma de ATP. Compreender isso daí? Fechamos aqui essa ideia? Só que existem seres que não conseguem fazer esse processo aqui, né? Porque, às vezes, eles só conseguem sobreviver de maneira anaeróbica. Então, o processo de sobrevivência deles envolve algo que é com ausência de oxigênio. E nós entramos na fermentação. Então, a fermentação, a gente costuma colocar assim, ó, é uma quebra parcial ou incompleta, tá? Ó, parcial da glicose. Só que, além de fazer essa quebra parcial, eu dou um destino para aquilo que sobrou. Lembra qual era o nome das 2 moléculas que geram aqui na glicólise? Então, qual é? Eu falei, o ácido pirúvico. Então, eu vou quebrar parcialmente a glicose, vai gerar os ácidos pirúvicos, mas eu vou dar um destino para o ácido pirúvico. Então, dependendo do destino que eu der para esse ácido pirúvico, vai ser o tipo de fermentação que vai estar acontecendo. Compreenderam isso? Fechou? Então, além de eu quebrar de forma parcial a glicose, eu dou um destino, ó, eu dou um destino para o ácido pirúvico. Tranquilos? Nesse contexto, eu tenho
os dois principais tipos de fermentação. Então, a primeira fermentação é chamada de alcoólica, tá? E o segundo tipo de fermentação é a fermentação lática. Tranquilos? Fechou? O que eu preciso saber rapidinho entre cada uma delas? Na fermentação lática, quando eu pegar lá o ácido pirúvico para concluir o processo, eu vou gerar um subproduto chamado à base de álcool. Beleza? Além desse subproduto, eu vou formar também o quê? CO2. Tranquilo? Então, esse processo, ele prioritariamente é feito por alguns fungos, leveduras, também podem ter bactérias que fazem esse processo, mas a grande maioria dos exercícios vão utilizar leveduras, que são fungos unicelulares, que vão fazer esse processinho aqui. O mais famoso de todos é a Saccharomyces cerevisiae, que é utilizada tanto para um dos produtos gerados aqui, que eu vou comentar, quanto para a formação do álcool, tá? Então, ó, quando eu utilizo o álcool como fonte alvo, né, eu quero uma bebida o quê? Alcoólica. Quero uma bebida alcoólica. Quando eu utilizo o gás carbônico, eu vou utilizar na fabricação o quê? De pães. Fechou? Na panificação. Então, eu vou utilizar o fungo nesse processo, dependendo do tipo de material, vou produzir, por exemplo, cerveja, vou produzir vinho, né? Ou se eu utilizar ele como fermento biológico, o pão vai crescer devido ao acúmulo do CO2 que vai ser liberado durante o processo. Fechou? Tá? E aí, galera, esse processo eu tenho que ter uma noção que ele é pouco energético. Ele libera uma quantidade pequena de energia. Por quê? Porque boa parte da energia ainda vai estar nesse subproduto que foi convertido pelo meio do caminho. Então, eu vou ter um saldo líquido aqui, ó, de apenas 2 ATPs. Fechou? Aqui, ó, eu vou ter uma média de 34 ATPs com a quebra completa. Aqui eu vou ter uma média de apenas 2 ATPs. Tranquilos? Fechou? Agora, quando eu falo da fermentação lática, os principais exemplos vão ser o quê? Bactérias. E muitas das vezes eles vão usar lá os chamados lactobacilos, entendeu? E aí esse processo, vamos deixar aqui, não fecha aí no parênteses aqui não, coloca só uma barra, tá? Nesse processo eu tenho a formação de uma substância chamada de ácido lático. Tá? Então a formação do ácido lático lá na sobrevivência das bactérias dentro do leite que gera a bebida fermentada. E eu tenho também apenas um rendimento de 2 ATPs. Tranquilos? Tá? Agora, isso daqui acontece com bactérias, mas tem um outro local que também acontece fermentação lática, que é onde? Na musculatura esquelética. Então, eu vou colocar aqui, ó, que os músculos esqueléticos nossos, né, fazem processo quando exige-se o quê? Uma quantidade maior de energia e você não tem uma habilidade eficiente naquele momento de colocar mais oxigênio para dentro. Então, o corpo acaba, naquele momento, naquele local, quebrando glicose através da fermentação lática. Tranquilos? Alguma dúvida aqui? Mas eu expliquei tudo que envolve um pouco do contexto de metabolismo energético, mas eu não cheguei no ponto principal que o exercício falou, que é o quê? Qual é o tipo de fermentação que ele foca? Fermentação acética. Na fermentação acética, eu tenho uma variação dentro da fermentação alcoólica. Então, eu preciso primeiro cumprir a fermentação alcoólica para depois fazer a fermentação acética. Então, eu vou pegar esse composto que vai ser gerado na fermentação alcoólica e eu vou acrescentar bactérias específicas nesse processo. E essas bactérias vão fazer a chamada fermentação acética, que vai gerar como produto o ácido acético. Compreenderam?
Então, o nome da bactéria é Acetobacter. E esse processo, então, vai gerar o ácido acético com um resquíciozinho. Tranquilo, pessoas? Então, eu tenho no total quantos tipos de fermentação? Tenho 3. A fermentação raiz alcoólica, a fermentação lática e uma fermentação chamada de acética que veio da fermentação alcoólica. Beleza? Alguém tem alguma pergunta de tudo que foi falado? Senhor, a glicose é quebra total. Ah, Respiração. não. Toda respiração celular é quebra total. A glicólise ainda é uma quebra parcial. A glicólise, galera, nada mais é do que o momento inicial aqui da fermentação. Só que no nosso caso, como a gente faz o processo de respiração, a gente tem um aporte de oxigênio, né? Esse aporte de oxigênio dá como base a continuidade da respiração celular. Fechou? E aqui, galera, olha, só para a gente falar assim, quem é fã da fotossíntese vai falar, deixou de falar algumas informações. E não é bem assim, né? Então, vamos lá, ó. Vamos pensar que eu sou uma planta. Lembra que eu falei? Sou uma planta, aquelas barrigudas, sabe? Aquelas barrigudinhas, tá? Então, o que eu tenho aqui, galera? Dentro das minhas células, eu tenho cloroplastos, certo? Lá no cloroplasto, eu tenho uma estrutura celular, uma organela celular muito semelhante, né, às mitocôndrias. Dentro dos cloroplastos, você vai ter a ocorrência dos 2 tipos de reações, ou as 2 etapas que completam o processo de fotossíntese. Então, a gente vai ter a fase clara, e a gente vai ter aqui a fase escura. Fechou? A fase clara, ela vai acontecer dentro dos cloroplastos, numa região chamada de tilacoides. E a fase escura, ela vai acontecer numa região que a gente chama de estroma. Fechou? A fase clara, que acontece nos tilacoides, ela tem o objetivo de formar ATP mais NADPH, para que o processo possa gerar aqui embaixo a formação da glicose através do ciclo das pentoses. Fechou? Então, aqui eu tenho um conjunto de reações que são dependentes de luz, porque a luz é que vai fornecer a energia que vai ser carregada por esses 2. E aqui embaixo eu tenho um processo que depende de forma indireta da luz, porque para esse processo acontecer, eu preciso ter esses 2 aqui. Entenderam? Então, não é que vai acontecer no escuro, literalmente. É porque não usa a luz de forma direta. Se não acontece o de cima, não acontece o de baixo. Entenderam? Tá? Então, é um vínculo direto, é uma dependência direta, tá? Pode apagar tudão. Aí ainda tem que ler o exercício, né? Em si. Vamos lá. Tudo isso para chegar numa conclusão teoricamente bem simples, né? Do exercício, tá? Posso ler a parte finalzinha? Ó, considerando que a obtenção do vinagre é feita por fermentação, então, de tudo que nós falamos, nós vemos para cá, né? Para esse ponto, tá? Assinale a alternativa que mostra o que deve ocorrer no meio de reação para que a indústria obtenha maior quantidade de vinagre. O que eu preciso? Vamos pensar. O que eu preciso para eu ter muito vinagre? Ou seja, para eu ter muito ácido acético. Eu preciso de muito o quê? Glicose. Glicose é o meu principal substrato. Não, se eu não tiver glicose, eu não tenho um processo acontecendo. Então, eu preciso de glicose. Dentro do contexto do que ele colocou aí, né? Letra B, né? Aumento da concentração de glicose, tá? Fechou? Tomem muito cuidado, galera. Muito cuidado mesmo. Por quê? Fazia tempo que eu não vi um exercício focando tanto em fermentação acética. Às vezes os livros até esquecem de fermentação acética. Eles gostam muito de colocar o processo de fabricação do vinho. Esse é a jogadinha, essa é o negócio que eles mais gostam. Por quê?
Quando eu vou para fabricar o vinho, eu preciso lá daquele funguinho, a levedura, Saccharomyces cerevisiae, só que acontece um negócio único com ela. É um indivíduo que a gente classifica como a pessoa não cabe mais para escrever, né, no meio do resumo, tá? Ó, anaeróbico facultativo. O que acontece? Se o ambiente tiver oxigênio, o que acontece? Ó, respiração celular. Se o ambiente está sem oxigênio, o que acontece? Fermentação. Então, é um indivíduo que ele consegue manobrar o metabolismo dele de acordo com as condições na qual ele está inserido. Então, é muito comum, durante o processo de formação do vinho, eles colocarem nas etapas, primeiro, um momento aeróbico, para depois você ter o momento anaeróbico. No momento aeróbico, o que os fungos vão fazer? Respiração celular. Qual que é o objetivo? Ter mais energia. Para quê? Reprodução. Eu vou aumentar a velocidade com que se geram novos fungos. Entenderam? Mais alimento, mais energia, mais fungo. Depois de um certo tempo, os tanques vão ser fechados. E aí o processo vai ser o quê? Anaeróbico. E é a partir daí que eu vou ter toda aquela galera no final da diversão que vai começar a fazer o quê? A produção do álcool dessa bebida alcoólica. Compreenderam isso? Claro. Mas a questão, por exemplo, da acética, não tem necessidade de colocar, por exemplo, a garrafa complicada para não entrar o oxigênio, então as bactérias do acético são aeróbicas? Não, aqui também o processo é anaeróbico. É? Bom, eu sempre entendi como sendo anaeróbico. Bom, depois a gente confirma isso daí. Deitar a garrafa para gerar o oxigênio. Para não ter oxigênio, para evitar a infelicidade. Talvez isso esteja associado com o fechamento da garrafa, né, a forma hermética. Eu acho que porque o vinho fica na rolha e a rolha enche e impede a entrada de oxigênio, entendeu? E aí Então, essa acetobacter, ela também teria um comportamento aqui, ó, anaeróbico facultativo. Entendeu? Fechou? Tranquilos? Podemos passar para a próxima, então eu vou pagar tudão, tá? Já tiraram aquela fotinha? Quanto tempo nós temos, galera? Porque senão eu não queria ficar só em 2 exercícios, né? meia hora. Meia hora? É até 10h15. Meia hora. O importante é que vocês saiam pelo menos com um pouquinho a mais de informações. A prova é feita só lá. Só lá. Qual que é o lugar mais próximo que tem? É Cáceres? Ou não? Rondonópolis? Calma, deixa eu apagar primeiro. Pensei em mudar um pouco o foco. Oi? A Paraguai vai estar em Rondonópolis. Como que é? A Paraguai vai estar em Dá pra fazer a prova também. Rondonópolis é o nome mais bonito. Então eu vou para Rondonópolis. Então vamos para 12. Exercício 12. Tá? Exercício 12. Exercício 12, tá? As amadas plantinhas, né? Tá? Aquelas pessoas que têm um amor, né, individual por plantas, tá? Vamos lá. O cladograma apresenta a relação filogenética entre os grupos de samambaias, gimnospermas e angiospermas. Na figura, é evidente que os grupos A, B e C compartilham a mesma característica, existindo características específicas em C. Na Amazônia, sobre a floresta, principalmente encontramos muitas samambaias, desde pequenas até maiores, que lembram palmeiras, que chamamos de arborescentes.
Evolutivamente, esse grupo, as samambaias, possuem parentesco com as angiosferas, plantas com flores, como visto no cladograma, devido ao compartilhamento de uma característica, tá? Então, ele está trazendo à tona a filogenia, ó, filogenia dentro do reino fechou? Vamos lá? Quantos grupos eu tenho? Porque o cladograma que ele colocou aí, ele trouxe quantos grupos só? 3, né? Então, nós temos que colocar aqui, ó, briófitas, Gimnidospermas e pessoal, ó, então, ele tem uma organização simples, tá? Uma organização simples, direta, de acordo com essa sequência. Então, briófitas, eu vou encontrar musgos, pteridófitas, as samambaias, que é aquele cita aí no livro. As gimnospermas, eu vou encontrar as araucárias, pinheiros. E nas angiospermas, vou encontrar mangueira, vou encontrar qualquer planta que vai produzir, né, fruto, flor, e aí serve. Mas, enfim, galera, quando a gente analisa uma árvore filogenética ligada às plantas, a gente tem que primeiro entender o conjunto de características que vão estar aqui na base. Entenderam? Então, as características, elas vão ser bem simples, tá? Primeiro, eu vou ter indivíduos que são eucariontes, são todos pluricelulares, são autótrofos, fotossintetizantes, tá? E todos eles apresentam um embrião protegido por células estéreis. Chamadas de gametângios. Fechou? Tá? Todos eles vão apresentar um embrião protegido por células estéreis chamadas de gametângios. Essas células estéreis, elas farão parte da estrutura materna. Então, aqui existe uma relação em que a planta-mãe, ela acaba, de uma certa forma, oferecendo estruturas que vão desencadear a proteção da planta, da plantinha, né, que vai estar ali se desenvolvendo. Fechou? Tá? Então, é isso que quer dizer essa informação. E aí, nós temos a formação dos 4 grupos. É bastante interessante que a gente tenha uma noção de 2 tipos de estágios de vida que as plantas apresentam dentro do seu ciclo de vida. Então, nós vamos apresentar uma estrutura, elas vão apresentar uma estrutura chamada de gametófito e uma estrutura chamada de esporófito. Qual das duas aqui? Esporófito, gametófito, tá certo? Qual a estrutura que é a haploide? A haploide, gametófito, que eu falei. Olha lá, ó. É o gametófito, tá? O esporófito vai ser o quê? O diploide, tá bom? Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo do gametófito? Quando ele está ali prevalecendo. Qual é o objetivo dele? A formação de gametas. Fechou? E qual que é o objetivo do esporófito? A formação de esporos. Só que aqui nós temos gametas que são N e nós temos esporos que são N. Então, de maneira bem simples, que processo de divisão celular eu vou utilizar para formar esses gametas? Mitose. Então, vou colocar o símbolozinho aqui, ó. Mitose. Que processo de divisão celular eu vou usar aqui, ó? Meiose. Então, eu tenho uma meiose que está acontecendo no esporófito, e esse esporófito está gerando esporos. Então, é muito comum usar o termo meiose espórica, tá? Meiose espórica. E aí, nós temos um ciclo na qual
parte da vida do vegetal ele está na forma de gametófito, parte da vida do vegetal ele está na forma de esporófito. Então, dependendo do vegetal que eu analisar, o gametófito ele pode estar numa fase curtinha, muito rápida, e o esporófito dura mais, ou o oposto, né? O gametófito dura mais e o esporófito ele é mais curtinho. Então, esse ciclo das plantas ele é conhecido como alternância de gerações ou metagênese, justamente porque todas as plantas ou podem estar no momento gametófito ou no momento esporófito. Tá? Em outras palavras, quando surgir o esporo, esse esporo, de alguma forma, ele vai germinar, vai formar um gametófito. O gametófito vai se desenvolver, vai formar quem? Os gametas que vão fecundar a forma esporófito. E assim vai o ciclo acontecendo, tá? Então, esse é o objetivo inicial aqui da nossa filogenia. Por quê? Porque a gente já tem um divisor de águas. As briófitas, que são os grupos mais simples dentro das plantas, elas vão apresentar um único padrão diferente das demais em relação aos dois, ser permanente ou temporário. Então, vamos lá. Nas briófitas, que fase que prevalece como duradoura? A fase de gametófito, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Gametófito duradouro. Fechou? Gametófito duradouro. Então, todos os demais, o esporófito, ele é duradouro ou permanente. São as únicas avasculares. Isso, vamos trazer também essa informação, tá? Então, existe também um divisorzinho de águas que tem a ver com a formação de vasos condutores de seiva, tá? Então, esse único grupo aqui, ó, é o único grupo que ele é classificado como avascular. Então, aqui embaixo eu vou ter indivíduos que são o quê? Vasculares. Tá? E dentro da botânica, ser vascular recebe um outro nome, que é a mesma coisa aqui, traqueófita. E aí eu tenho a possibilidade de produzir xilema e floema para o transporte dos nutrientes e água. Tranquilos? Então, aqui, ó, como eu não tenho vasos que vão fazer esse transporte, ser avascular significa dizer que eu vou mandar meus nutrientes via difusão, célula a célula. Tranquilos? Agora, eu tendo xilema e floema, eu tenho como levar a chamada seiva inorgânica e eu tenho como levar a seiva orgânica. Alguém lembra de onde vai, para onde vai cada uma delas? Isso, então, ó, aqui é da raiz para as folhas. E aqui é das folhas, ou são das folhas, para toda a planta até chegar na raiz. Fechou? Tá? Então, o xilema está subindo, floema está descendo. Fala. Tem uma desconstrução também, né? Tipo, o não pode ser bidirecional? Não, sim. Assim seria mais direto. Aquela mais diretinha para ajudar a diferenciar, tá? Mas como o floema está carregando, principalmente sacarose, molécula orgânica, né? A gente pode ter uma movimentação em dois sentidos, principalmente quando você faz experiência no anel de Malpighi, você verifica que você faz o anel num ramo, mas as outras partes da ramificação ou a outra parte também recebe nutriente. Só quando é feito no caule mesmo que mata geral, tá? Beleza? Parte externa. Tá? Beleza, mas por enquanto só essa fita aqui, tá? Beleza, aí, galera, a gente tem as pteridófitas, que serão as samambaias, e a gente começa com um conjuntinho de características aqui, ó, que começa a diferenciar as gimnospermas e angiospermas, para a gente poder, né, chegar no alvo, que é o exercício. Então, o que eu vou colocar daqui para frente, samambaia, ela vai ter essa daqui de baixo, mas não produz aquela lá na frente, tá? Então, a principal característica que você vai colocar aqui, ó, são as sementes. A formação das sementes, tá?
Beleza? Ah, belezas. Aí a gente chama elas de espermatófitas. Espermatófitas. Todas as plantas, devido a essa produção do embrião aqui embaixo, elas são chamadas de embriófitas. Tranquilos? Tá? Embriófitas. E aqui em cima, o fato de produzir a semente, são chamadas de espermatófitas. Tranquilos? E aí, quando a gente chega aqui para cima, ó, aí a gente vai colocar flor e fruto. Mas é bastante interessante destacar o evento da dupla fecundação, tá? O evento da dupla fecundação. Porque aí a gente vai destacar uma diferença a mais dentro do padrão de reprodução quando compara gimnosperma com angiosperma, tá? Dupla fecundação é quando você tem, né, o gameta masculino, que a gente chama de núcleo espermático, formando dois gametinhos. E aí, um núcleo espermático vai fecundar o gameta feminino, que é a oosfera, e o outro núcleo espermático vai fecundar os núcleos polares, que vai formar o endosperma, tá? E aí vai ser triploide. E o embrião vai ser diploide, tá? Então, a gente estaria detalhando demais aqui dentro das plantinhas, fechou? Alguém tem alguma pergunta? Agora, e aí vai ter um pouquinho de diferença também quando a gente entrar até na classificação de monocotiledônia, né, dicotiledônia, porque aí a gente tem, né, a possibilidade do cotilédone também estar associado à parte nutritiva, tá? Mas aí seriam detalhes dentro do grupo das angiospermas. Seria detalhe dentro da angiosperma, mas no geral, o endosperma, ele é uma reserva nutritiva, no geral, né? Então a gente considera isso como padrão do endosperma. Fechou? Tá? Alguma pergunta? Então, aí eu sei que eu tenho algumas alternativas aqui, que a gente acaba explicando uma coisinha a mais, tá? Vamos lá? Ó, ele cita aqui, galera, a Amazônia, como sendo sob a floresta. Por quê? Essas plantas aqui, ó, as pteridófitas, elas são muito famosas por viverem muito bem em ambientes sombreados. Elas não conseguem ter uma capacidade muito ampla de desenvolvimento quando o sol bate de forma direta. Entendeu? Então, elas se desenvolvem melhor. Quando você pega o ambiente amazônico, você tem o chamado dossel amazônico, né? Então, você tem um grupo de árvores que atingem as alturas maiores, e aí a copa dessas árvores cria um bloqueio para a luz. Então, a luz, quando ela acessa as camadas inferiores, ela vem de forma indireta. Ela não bate de forma direta. E aí, esse tipo de vegetal consegue sobreviver muito bem ali embaixo, tá? Fechou. Então, vamos lá, ó. Letra A. Ele quer uma característica que associa um compartilhamento entre samambaias e as angiospermas, tá? Letra A. A presença de frutos que protegem as sementes em desenvolvimento? Não, né? Porque o fruto, ó, vai aparecer lá no finalzinho, fechou? B. A presença de vasos condutores para o transporte de seiva, chamado de plantas vasculares. Tá aí o nosso gabarito, tá? E bateu aqui, ó, que é uma característica que antecede o grupo das pteridófitas. A presença de sementes originárias do desenvolvimento do óvulo após a fecundação, a semente está aqui, né, ó. D. A presença de raízes fixas no solo, classificadas como terrestres. A gente tem raízes aqui, já tem a estrutura raiz, né, consolidada, tá? Então, não vai ser. A presença de flores, também comento, a flor está lá na frente, então também não entra na jogada. Fica o gabarito, letra B. Fechou? Alguém tem alguma pergunta sobre isso aqui? Todas são averticulosas. Todas são. Todas as plantas vão apresentar essa alternância de gerações. A única diferença é o momento, né, em que você tem o duradouro e o permanente, e à medida que você vai avançando, vai aumentando a complexidade dentro do ciclo. Lembra? O gametófito, vamos pensar da seguinte forma. Imagine uma briófita. Uma briófita. Ela tem a estrutura gametófita, onde você vai encontrar um talo,
Aí você tem lá o cauloide, filoide, rizoide, e ele é grandinho. Grandinho que eu falo assim, né? Ele é macro, você consegue observar. O esporófito surge apenas para reprodução. Então, quando eu falo que o gametófito é duradouro, é porque o tempo inteiro aquele talinho, o cauloide, filoide, rizoide está lá. O esporófito, ele surge, faz o processo que é cabível a ele e depois regride, degenera. Entendeu? Beleza. Quando vem para cá, a gente inverte. O esporófito agora é o duradouro. O gametófito, ele ainda é um pouco maior. Nas samambaias, ele vai ser hermafrodita, né? E à medida que você vai avançando, na gimnosperma e na angiosperma, a gente começa a usar a denominação de microgametófito, megagametófito, e cada vez mais a estrutura vai ficando a nível extremamente reduzido de tamanho. É a única oscilação que tem. Então, essas nomenclaturas que vão caindo para essas outras plantas têm a ver com complexidade, mas o ciclo é o mesmo, tá? Fechou. Galera, o horário. 10 minutos. Traz a tempo de fazer o ciclo do nitrogênio em 10 minutos? Não. Não, acho que não, né? Tá? Vamos lá, ó. Se você der uma parte das 5 com 10 minutos, tá ótimo. Tá. Então vamos para o 11. Vamos fazer um outro mais palpável, tá? Vamos fazer o 11 aí. Pode ser? Tá? Vamos lá. Vocês tiraram a foto desse? Tá. Eu posso chamar esse grupo aí, eucariônicos pluricelulares autótrofos? São as algas verdes ou talentos? Não. Assim, se você considerar esses três aqui, a alga verde, ela seria um grupo aqui, ó. Uhum. Antes. Por quê? Dentro da alga verde, a gente também encontra unicelular. Entendeu? E não tem essa característica de proteção do embrião, entendeu? Você não tem essa... Tá? E uma outra coisa interessante também é a organização tecidual. Então, você já consegue encontrar nas briófitas a formação de alguns tecidos e vão formando as partes corporais. Nas algas não tem. Entendeu? A gente considera a alga verde como sendo o quê? Algo muito semelhante ao que foi um ancestral de plantas. Tá? Obrigada. 11. A classificação biológica ajuda a consolidar as ideias de evolução biológica e das relações de parentesco entre os seres vivos. Linneu percebeu que a semelhança entre algumas características morfológicas dos seres vivos permitia classificá-los. Essa área da ciência é conhecida como taxonomia ou sistemática, que tem como objetivo organizar os seres vivos que conhecemos de acordo com as suas semelhanças e as relações de parentesco. Entender o que é uma espécie biológica é o ponto-chave para a classificação, visto que houve necessidade de dar um nome único a cada ser. Beleza. Então, ele junta aqui duas áreas que estão associadas ao que a gente chama de classificação sistemática. O pontapé inicial mais consolidado que nós temos foram as propostas abordadas por Linneu, que a principal contribuição dele foram a formação das categorias taxonômicas, ou seja, ele entendeu que, para classificar, eu preciso de critérios. E esses critérios vão seguir uma hierarquia. Então, quanto mais próximo tiver dentro do meu comparativo, mais aparentados eles são. Então, o Linneu, ele errou muito porque ele não tinha essas noções ligadas à filogenética, né, aos graus de parentesco evolutivo. Então, ele usava muito semelhanças estruturais, semelhanças anatômicas, entendeu? E aí ele aproximava o grupo. Mas ficou as sugestões que eles fizeram em relação às chamadas categorias taxonômicas, que a gente vai conhecendo popularmente como reficofaz. Aí nós temos lá o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, nós vamos ter lá 7 categorias base, né? E dentro dessas 7, nós temos uma organização daquilo que é mais macro, daquilo que é mais diverso, dentro do reino, e à medida que nós vamos indo para filo, para classe, a gente vai entrando numa espécie de funil. E esse funil vai cada vez mais fazendo com que eu me torne mais aparentado com um determinado ser, até chegar ao nível de espécie, que é quando eu tenho o indivíduo com uma similaridade tão forte que ele tem um grau de parentesco mais íntimo. Então, quando eu classifico o indivíduo como espécie, ou um grupo de indivíduos como espécie,
Eu estou analisando indivíduos que têm uma capacidade reprodutiva, eles vão gerar descendentes férteis numa dada área, num dado espaço de tempo. E eu tenho que analisar um grupo específico para ver isso daí. Então, quando eu vejo um indivíduo A e um indivíduo B, eles cruzaram, geraram um descendente, esse descendente também é fértil e tem capacidade de reprodução, eu já considero isso como base para a espécie, tá? E Linneu, ele criou aquelas regras de nomenclatura, né, para a espécie. A contribuição de Linneu foi em ter uma forma de leitura para a espécie que pudesse ser entendida em qualquer local. Daí que veio a nomenclatura binomial, que é onde você tem o nome da espécie formado por dois nomes juntos ali. O primeiro nome faz referência ao gênero e o segundo nome faz referência ao epíteto específico. Tem que estar em latim, o nome do gênero tem que estar com a inicial maiúscula, o epíteto específico minúscula, e tem que estar destacado do texto, itálico, negrito ou sublinhado. Entenderam? Agora, quando ele fala relações filogenéticas, é isso daqui, ó. Eu estou criando um grau de parentesco de acordo com similaridades de características evolutivas. Compartilhamento de informações. Então, eu estou falando que os dois são aparentados porque eles compartilham uma característica que surgiu ao longo do tempo. Isso é uma relação filogenética. Tá? Então, quando eu pego, por exemplo, Linneu, ele vai estar mais focado naquela análise direta dentro do reflutofage. Quando eu pego relações de filogenia, ele vai me jogar essas informações que um cladograma pode me oferecer. Compreenderam? Fica difícil achar qual é o gabarito aí? Vamos lá, ó. Ele quer o conceito de espécie biológica. Vamos ver a letra A. Espécie é um agrupamento de organismos com potencial de cruzar entre si em condições naturais, produzindo descendência fértil e reprodutivamente isolada de outros grupos semelhantes. Perfeito, já tem aí a nossa definição. Tranquilos? É porque você não tem como pegar, por exemplo, e considerar uma variedade muito grande numa distribuição muito ampla. Então, quando ele fala reprodutivamente, ó, com grupos semelhantes, é porque você está